Olá, estudantes, sou o professor André Lemoine e essa é a videoaula da unidade 4 da disciplina de Desenho Arquitetônico, onde nós vamos ver um pouco a respeito de detalhamento e especificações técnicas. Os detalhamentos e especificações técnicas na área de design de interiores são muito importantes. Por quê? Porque se o arquiteto faz o trabalho do espaço de um modo geral, o designer de interiores vai trabalhar exatamente com o detalhe, com esse projeto de interiores, onde você vai definir todas as questões relativas a materiais, cores, texturas e o layout, ou seja, o funcionamento daquele espaço. Então, nós temos aqui um exemplo bastante claro, que é a questão de uma porta comum, onde a gente está vendo ali na elevação dela, né? A folha da porta é uma folha simples, ela não tem muitos detalhes, e nós temos a guarnição, né? Onde essa porta bate, né? Onde ela para, né? Porque a porta, a gente sabe, ela tem um giro, né? Ela faz isso aqui, ela está fechada, ela faz o giro, né? E ela para aqui e depois volta, e ela não pode, digamos assim, continuar para dentro. Então você tem os batedores, você tem a questão ali do vão livre, né? O espaço onde as pessoas podem passar, a largura da folha da porta e os batentes, né? Essa parte da guarnição de madeira. Então, o que é que a gente vê ali nesse desenho, que é muito interessante? Você está vendo algumas achuras, né? Você está vendo achuras ali de piso, mostrando um piso em concreto, abaixo dele o solo natural, e na guarnição da porta você vê as achuras relativas à madeira, né? Que a gente viu na aula anterior, mostrando essas achuras que são definidas por normas, né? Então, é muito importante a gente saber como é que fica esse encontro entre a guarnição da porta e a alvenaria, né? Porque às vezes você vai precisar de um parafuso específico, de uma broca diferente para poder fazer a inserção disso na parede, né? Então, a gente precisa ter esse domínio desses detalhes construtivos, certo? Aqui a gente tem um outro exemplo mais detalhado, que é um corte, né, um trecho de um corte mostrando uma porta de correr, né? Você tem uma estrutura de concreto, né? O trilho dela foi afixado, geralmente com parafusos, né? na viga, certo? Ou na verga da porta, no caso ali é a viga realmente estrutural, e você tem a folha correndo ali dentro. A folha da porta, ela tem uma rodana em cima, onde ela vai deslizar, né, dentro desse trilho. E tem também a questão dos forros, né, forro de gesso, onde você precisa estipular onde é que ele acaba, onde é que tem uma sanca, se você vai colocar uma iluminação dentro desse forro. Todos esses aspectos devem ser levados em conta. Do outro lado, nós temos um corte mostrando um segmento de um teto-jardim, né? O teto-jardim tem se utilizado muito ultimamente, né? Inclusive existe uma legislação recente no Recife sobre isso, onde você vai ver a base em concreto e uma série de materiais que você vai precisar para, por exemplo, tornar essa laje estanque, para que ela não vaze no pavimento inferior, né? Você vai utilizar uma série de mantas para depois você colocar o solo e, por fim, você colocar a vegetação, né? A vegetação que também é um elemento que você vai ter que discutir com o paisagista, né? Mas que ela também faz parte do projeto de interiores, né? Por exemplo, você está trabalhando com um apartamento que é uma cobertura, né? O apartamento, a parte construtiva para a parte interna, você vai ter uma área gourmet, uma piscina, né? E um jardim como esse. Todo esse espaço deve ser pensado como um conjunto, né? E você vai tirar partido disso. O piso dessa área gourmet, os ladrilhos da piscina, né? A textura e as cores dessa vegetação são elementos que você precisa levar em conta. E aí você precisa levar em conta tanto do ponto de vista técnico, né? A forma como isso vai ser implantado, como a gente está vendo ali, que são vários materiais, né? Quanto do ponto de vista estético. O máximo que você vai poder tirar desses materiais para que o ambiente fique o mais belo possível e funcional também, né? Então aqui a gente tem uma outra vista, uma outra visão, né? Onde a gente tem a questão do desenho arquitetônico, que é uma forma simplificada de você ver o mundo, de você representar o mundo, para que ele possa ser executado. Então do lado esquerdo nós temos a porta executada,
né, com muita clareza ali a realidade, é uma fotografia, e do lado direito você tem esse processo de simplificação. Mas é uma simplificação que na realidade deixa claro como a coisa deve ser feita, ela não é qualquer simplificação. Sempre frisando que é um desenho que vai estar totalmente normalizado, né? E a gente precisa dessa normalização para que isso fique muito claro para a pessoa que vai implantar, vai montar essa porta ou qualquer outro mobiliário dentro do espaço. E aqui do lado direito nós temos o que a gente viu de forma simplificada naquele corte no slide anterior. Nós temos aqui cada material que é utilizado para a execução de um teto-jardim. Obviamente, quando a gente faz o projeto, a gente não vai desenhar cada material desse. Você vai utilizar de novo a questão das achuras, que são muito importantes para a definição simplificada de cada um desses materiais, tá certo? Aqui a gente tem a questão de paginação de piso e parede, né, que é algo também muito interessante, né? Onde você vai começar o piso? Você tem que definir no seu projeto onde é que ele começa. Por quê? Porque quase nunca o tamanho dos espaços vai coincidir com as peças de cerâmica ou porcelanato ou de pedra natural que você vai utilizar. Então você precisa definir um ponto onde vai haver o famoso trincho, o corte, né? Você vai precisar cortar essas peças em algum momento. Então você não vai cortar no meio, isso vai ficar muito feio. Você tem que começar de um ponto e a partir dele você vai fazendo as peças até que ele encontre um ponto o mais escondido possível, a dica é essa, em que você vai usar esses trinchos. Então a gente tem algumas formas de assentamento: horizontal, vertical, diagonal, escama de peixe, espinha de peixe, né? E o transpasse, né? E ali do lado direito você tem um pequeno projeto de banheiro, onde você tem com muita clareza como a cerâmica deve ser assentada em cada uma das paredes. Cabe ao designer de interiores definir como é que vai ser esse assentamento para que haja o resultado final esperado, tá certo? Não pode ser de qualquer maneira, você que vai definir isso, né? E aqui a gente tem algumas vistas, né, algumas fotografias mostrando exatamente as formas de assentamento. Ali numa parede, né, o assentamento horizontal, né? Nesse espaço um assentamento diagonal e naquela sala um assentamento em escama de peixe, né? A gente vê que provocam sensações diferentes, efeitos visuais diferentes, e isso precisa ficar muito claro naquilo que você está tensionando para aquele projeto, né? Qual é a sua intenção? O que é que você espera daquele espaço, né? Então, até a forma como você vai colocar a cerâmica ou qualquer outro tipo de revestimento pode mudar a plástica e a intenção que você está dando àquele espaço. E isso precisa ficar representado de maneira muito clara através do desenho arquitetônico dentro do projeto de interiores, tá certo? Outra questão muito forte dentro do design de interiores é a planta de teto e forro, né? Você precisa definir como é que vai ser esse forro. Vai ser um forro simples? Ele vai ter sanca? Ele vai ter iluminação dentro da sanca? Como é que vai passar a parte elétrica por dentro desse forro, né? Então aqui a gente tem alguns detalhes, né, que são muito importantes. Você vai precisar fazer esse tipo de coisa nos seus projetos. Você vai ter que definir a altura da iluminação, a altura do rasgo, da sanca, o desenho, né? Então a gente tem uma forma mais simplificada aqui à esquerda e do lado direito um ambiente maior, onde você tem a definição de desenho, um desenho de forro mais elaborado e especificando com muita clareza, né, como é que você vai colocar a iluminação nesse forro, né? Você vai trabalhar com isso, você vai definir como é que vai funcionar essa iluminação, se é direta, se é indireta, qual é a cor dela, o que é que você espera disso dentro do ambiente, né? Então você precisa saber como é que funcionam esses detalhamentos, né? Aqui a gente tem alguns detalhes específicos de forro, né, que vocês também podem ver no e-book, né, que são muito importantes. Você precisa ter o domínio, você precisa saber como cada um desses detalhes funciona, porque dependendo deles, do uso desse detalhe, você vai ter um resultado diferente naquele espaço que você está trabalhando. E aí existe também a questão do que é possível fazer com o material. Você precisa entender até onde ele pode ser usado, né? E o que é que você pode tirar de partido estético, né,
em cima do material, no caso específico, o forro de gesso, que é de uso muito comum no nosso estado, né? A gente sabe disso, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, a montagem de um forro de gesso, né? O pessoal trabalhando ali, como é que você faz essa montagem, essa instalação, né? E do lado direito você tem um quarto onde existe todo um trabalho de gesso nas paredes e no teto, né? Inclusive com a definição de um projeto de iluminação baseado no gesso, né? Tudo isso vai caber a você como profissional. O designer de interiores deve trabalhar essas questões e deve ter o domínio do desenho para a obtenção de resultados satisfatórios como esse que a gente está vendo nessas fotografias, né? Ali ainda na fase de instalação, o pessoal ainda vai lixar, ainda vai, né, fazer uma série de trabalhos de limpeza e, por fim, o resultado final, que é um resultado bastante prazeroso, positivo, muito bonito, né, esse tipo de resultado. Então, esses são alguns dos detalhes, né? Você vai ver que existem muitos outros, né? É muito importante estar se atualizando, principalmente nos materiais e nas novas linhas, né, de decoração que acontecem a cada ano, né? E você precisa saber, junto às indústrias que fabricam esses novos materiais, né, que trabalham com forros e com madeira, etc., como é que você vai representar isso dentro do seu projeto de interiores, tá certo? Não deixem de pesquisar, não deixem de discutir sobre isso no fórum, né? Nós estamos lá para trocarmos sempre uma boa ideia, tá ok? Eu vou ficando por aqui e desejo a todos um bom estudo e nos vemos em uma próxima disciplina. Até mais!